Olá, seja bem-vinda ao canal Tricô Tropical. Meu nome é Lana. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a receita dessa blusa, que eu acho que fez um sucesso no meu Instagram quando eu postei as fotos dela. Muitas pessoas ficaram curiosas sobre o fio que eu usei e o tamanho de agulhas. Então vamos falar sobre o fio primeiro. Esse fio é um fio de mohair com seda. Ele é bem fininho e um novelo tem apenas 25 gramas. Para fazer a blusa, eu usei menos de 3 novelos. Isso é o que sobrou do terceiro novelo. Esse fio vocês podem encontrar no Brasil. Tem loja chamada Amor por um Fio, que importa esse fio para o Brasil. E na loja online vocês podem ver outras cores também. Essa loja importa fios para o Brasil e com menos de 3 novelos vocês podem fazer essa blusa aqui. A loja Amor por um Fio oferece desconto de 20% para o fio Vivienne de dia 27 de abril até 10 de maio. O nome do cupom é Leveza20. Eu usei as agulhas de 6,5 milímetros. São agulhas grandes. Se você não tiver agulhas de 6,5 milímetros, vocês podem usar agulhas de 7 milímetros também. Também vai ficar bom. Então, vou contar para vocês sobre a construção da blusa. A blusa é feita de cima para baixo, né? A gente vai montar os pontos e vamos fazer o corpo em tricô circular. Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo todos os cálculos que eu fiz para fazer a blusa, né? Começando pela quantidade de pontos que vocês podem montar, né? Como calcular a gola, tudo isso eu vou explicar no vídeo. Mas falando sobre né, o processo, então a gente vai tricotar em tricô circular, depois a gente vai dividir o trabalho na frente e nas costas. E a gente vai fazer frente e costas separadamente. A gente vai fazer inclinação dos ombros, né, para que o ombro seja um pouquinho inclinado. A gente vai fazer um pequeno aprofundamento da gola, tá? E nesse lado também, né? A gola nas costas, ela fica um pouquinho menor do que na frente, mas também a gente vai fazer um aprofundamento. Quando a gente terminar o corpo, a gente vai começar a fazer as mangas. Eu fiz as mangas no tricô de ida e volta, porque eu não tenho agulhas circulares curtas, que dá para, né, fechar o círculo pequeno. Então, eu fiz tricô de ida e volta e aqui embaixo da manga tem pequena costura. Pequena não, mas ela... quero dizer que ela é quase invisível. Então, a gente vai levantar os pontos aqui. E se você tem agulhas curtas, né, vocês podem fazer tricô circular.
Se você não tem, tem que fazer tricô de ida e volta e depois costurar aqui embaixo. Aqui no punho tem acabamento com agulha de crochê e tem o mesmo acabamento na gola. Eu devo dizer que esse acabamento dá muito trabalho, porque a gente vai usar uma agulha fina e são pontos pequenos, mas em si, né, essa técnica não é muito difícil, só vai demorar um tempinho. E embaixo da blusa eu também fiz um acabamento com agulha de crochê, só que sem aqueles detalhes. Apenas pontos baixos aqui, com uma agulha bem grande, agulha de crochê grande. Eu fiz a minha blusa com as agulhas de 6,5 milímetros. Eu fiz uma amostra de mais ou menos 15 por 12 centímetros. Eu lavei a amostra, deixei ela secar sem alfinetes e depois eu medi a quantidade de pontos e carreiras em 10 centímetros. Então, eu tenho 12 pontos e 20 carreiras. E então, em 1 centímetro, eu tenho 1,2 pontos e 2 carreiras. Eu vou usar esses números para fazer os meus cálculos. A circunferência do busto, 88 centímetros, e eu adicionei folga de 20 centímetros. Não recomendo adicionar menos do que 20 ou 15. Acho que 15 é o mínimo. E eu vou fazer a blusa para a circunferência de 108 centímetros. 108 centímetros, isso é 130 pontos. Metade é 65 pontos. Então, a gente vai montar 130 pontos e mais um ponto. 130 mais um. A gente vai usar esse ponto para juntar o trabalho em círculo. E depois a gente vai tricotar para cima, em ponto meia. Eu, por exemplo, fiz 60 carreiras. E quando eu fiz 60 carreiras, eu dividi o trabalho para frente e costas. Então, uma metade tem 65 pontos. Depois a gente vai tricotar separadamente, né? A frente e as costas, e eu vou diminuir 2 pontos de cada lado. 2 pontos aqui, 2 pontos aqui, e vão sobrar 61 pontos. Tá? 65 menos 4 dá 61. E eu fiz a frente por mais ou menos 16, 17 centímetros e fiz 26 carreiras. Para montar os pontos, eu vou usar as agulhas circulares com cabo de 40 centímetros. E eu vou montar os pontos do jeito clássico. Cuidado para não apertar demais. Antes de juntar o trabalho em círculo, verifique que a trancinha, né, essa trancinha, está por dentro, né, ao longo do círculo inteiro. Então, eu montei a quantidade de pontos necessária e montei mais um ponto. Que agora eu vou usar esse ponto para juntar o trabalho em círculo. Esse é o último ponto aqui. Eu vou passar ele para a agulha esquerda. E depois eu vou pegar esse ponto aqui e passar ele por cima. Pode passar de volta aquele ponto. Pronto. Juntamos o trabalho em círculo, pode apertar um pouquinho.
Coloque o marcador de início da carreira. E agora é a parte mais tranquila. Agora é só tecer o corpo da blusa em ponto meia. A primeira carreira pode ser um pouquinho mais difícil, né, por causa da montagem, mas depois o trabalho vai fluir, com certeza. Então, eu vou fazer o corpo e depois eu vou falar quantos centímetros e quantas carreiras que eu fiz. Bom tricô pra gente! Eu terminei o corpo, fiz 60 carreiras e são 34 centímetros. Agora a gente vai dividir o trabalho para frente e costas. Aqui estava o início da carreira, né? Aqui a gente vai tecer a frente no tricô de ida e volta. E quando terminar a frente, a gente vai passar para as costas. Eu gostaria de mostrar para vocês que na hora de separar a frente e as costas, tem esse buraco aqui, né? Tem essas duas cordinhas longas. Para evitar esse buraco, é melhor trocar esses pontos de lugar. Então, quando você terminou de fazer o tricô em círculo, né? Tricô circular, só pega o último ponto da carreira e coloca ele no primeiro lugar, né? E esse primeiro ponto no segundo lugar. Só para fechar esse buraco. A gente vai fazer a mesma coisa na gola. Então, eu vou adicionar um videozinho aqui mostrando como trocar os pontos de lugar. É a minha recomendação para vocês, porque vocês estão vendo que tem esse buraco não muito lindo. Eu vou tirar esse marcador para trocar esses dois pontos de lugar. Então, vou desfazer um ponto e eu vou só trocar esses pontos de lugar. Um foi para trás, outro foi para frente. E eu vou tecer esse ponto em meia. Eu tenho 130 pontos nas agulhas e eu coloquei um marcador na metade, ou seja, frente 65 pontos, costas 65 pontos. A gente vai fechar dois pontos no início da frente e no final da frente. E depois, quando a gente vai começar a fazer as costas, a gente vai fechar dois pontos no início das costas e dois pontos no final das costas. Ou seja, a gente vai fechar 4 pontos para a cava. Então, agora vamos começar a fazer a frente. E a gente vai fechar 2 pontos. Faça um ponto meia, segundo ponto meia. Passa esse ponto meia, né, o primeiro por cima do segundo. Cuidado para não apertar muito. E vamos fazer mais um ponto meia e passa um ponto por cima do outro. Pronto, fechamos 2 pontos. Agora, vamos tecer a frente até o marcador. Eu teci todos os pontos em meia, inclusive o último ponto. Agora, pode tirar o marcador e vamos virar o trabalho para o lado avesso. Vamos fechar 2 pontos. Passa o primeiro ponto para a agulha direita. Faça um ponto tricô e passa esse ponto, o primeiro por cima do segundo. Um e mais um ponto tricô
e arremate. 2. Fechamos 2 pontos, agora vamos tecer todos os pontos em tricô. E o último ponto, eu sempre vou fazer em tricô, em cada carreira, no lado direito e no lado avesso. Então, aqui a gente arrematou 2 pontos e depois eu tricotei para cima sem diminuições. Aqui dá mais ou menos 16 centímetros. Agora, eu vou começar a formar a gola e inclinação dos ombros. Na frente, eu fiz 26 carreiras, tá? Depois a gente para o trabalho, assim, e vamos colocar marcadores, né? Marcadores da gola e dos ombros. Primeiro, vamos decidir quantos pontos nós vamos deixar na frente, ou na gola. Eu quero que a minha gola seja de 25 centímetros, pode ser de 25, 26, e multiplicando por quantidade de pontos em 1 centímetro, né? A gente vai precisar disso aqui, né? Pontos e carreiras. A gente tem 30 pontos, né? 25 centímetros significa que eu preciso separar 30 pontos. Mas eu vou separar apenas 29. Mas eu vou trabalhar com 29 pontos. Vejam por quê. 61, né? Quantidade de pontos que eu tenho na frente, menos 21 dá 32 pontos. Ou seja, é um número perfeito para dividir os pontos entre os dois ombros. 32 dividir por 2 dá 16. Então, é muito importante que vocês tenham aqui um número par de pontos, né? Para poder dividir por 2. E aqui na gola pode ser um número par ou ímpar. Depois, vamos ver quantos pontos nós vamos deixar aqui na parte central. É a parte que a gente vai arrematar, né? O início da carreira fica aqui. A gente vai fazer ponto, meia até esse marcador. E a gente vai arrematar esses pontos. E depois a gente vai tecer esse lado separadamente. Depois a gente vai adicionar fio novo aqui, no lado avesso. E vamos terminar o outro lado. Então, eu decidi pegar 40% de 29 pontos. E são 11 pontos. Então, podem marcar aqui 11 pontos e dividir com marcadores. Tá, agora precisamos descobrir, né, o comprimento da gola. Vocês podem pegar a medida de 5 centímetros também, né? Ou seja, daqui para cá são mais ou menos 5 centímetros. E vezes 2 carreiras, aqui, quando eu fiz a amostra, né, são 2 carreiras em 1 centímetro. Então, 5 vezes 2 dá 10 carreiras. Ou seja, para formar a gola, eu tenho apenas 10 carreiras. Então, 10 carreiras significa que eu vou colocar 5 pontos de virada na gola. Ou seja, aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Né? São 5 marcadores. Por que 5? Porque eu conto uma carreira em ponto meia e uma carreira em ponto tricô como uma sequência, vamos dizer assim. Se você já fez um trabalho desse, vocês devem entender, né? Que para voltar para o próximo marcador, a gente precisa fazer uma carreira em meia e uma carreira em tricô, né? Chegamos nesse segundo marcador, né? Depois, para chegar nesse marcador, precisamos fazer mais 2 carreiras. Uma carreira em ponto meia, outra carreira em ponto tricô, ok? Então, por isso que são 5, porque são 2 carreiras envolvidas nesse processo. Tá, então são 5 pontos de virada.
De virada não, assim, são 5 marcadores que separam partes que a gente vai arrematar. Então, primeira vez a gente vai arrematar esses 11 pontos. Depois a gente vai até o fim da carreira. Depois a gente voltar para a gola e vamos arrematar a primeira parte. Então, quantos pontos vocês precisam deixar em cada parte? Bom, aqui eu tenho 29 pontos, menos 11 dá 18. 18 dividido por 2 dá 9 pontos em cada lado. Aqui 9 e aqui 9. Recomendo que vocês deixem um ponto aqui no final, no finalzinho, né? Então, sobraram 8 pontos para distribuir entre 3 partes. Vocês podem deixar metade, então vou escrever assim, 9 menos 1 dá 8, e 8 dividido por 2 dá 4. Então, vou deixar esses 4 pontos aqui nessa primeira parte, e depois podem colocar números, assim, de um número maior para menor. Então, no meu caso, eu deixei assim, 4, 2, 2, 1. Vocês podem deixar 4, 3, 2, 1, se tiver 10 pontos. Se tiver 11 pontos, não sei, 5, 3, 2, 1. Então, aqui vocês podem brincar. E também a gente vai fazer inclinação do ombro aqui. Vocês podem fazer o ombro por 3 centímetros, também podem usar essa medida. 3 vezes 2 carreiras dá 6 carreiras, ou seja, para formar a gola eu preciso fazer 10 carreiras e para formar essa inclinação eu preciso fazer 6 carreiras. E 6 carreiras significam que eu preciso colocar 3 marcadores no ombro. 1, 2, 3. Também dividir 6 por 2, né? A mesma lógica dessa sequência de carreiras. E 16 pontos dividindo por 4 partes, aqui. 1, 2, 3, 4. São 3 marcadores, mas são 4 partes. Dá 4 pontos. Ou seja, entre cada marcador eu tenho 4 pontos. E qual vai ser a lógica do nosso trabalho? Daqui, a gente vai em ponto meia, né? Passando todos os marcadores, né? A gente vai terminar esse lado depois. A gente vai fechar esses 11 pontos. Depois, a gente vai até o fim da carreira. Depois, a gente vira o trabalho. E em ponto tricô, a gente vai até o final da gola. A gente vai arrematar essa primeira parte. E prestem atenção. Eu tirei esse marcador e tirei esse marcador. Porque já fechei 4 pontos, né? Quando eu fechar o último ponto, eu vou tirar esse marcador. E sobraram 1, 2, 3 marcadores. Então, eu vou começar a inclinação do ombro na hora quando sobrar a mesma quantidade de marcadores que temos no ombro. Ou seja, se você tiver, por exemplo, 2 marcadores no ombro, vocês precisam fechar a gola até sobrar 2 marcadores. Se tiver 4 marcadores, bom, aqui tem que fechar tudo até sobrar 4 marcadores. Por quê? Porque quando a gente chegar aqui, a gente vai em ponto meia até esse primeiro marcador, ou seja, esses 4 pontos vão ficar assim, não trabalhados. A gente vai até esse marcador, virar o nosso trabalho e fazer um ponto duplo, que eu vou mostrar como fazer. Daqui, depois, a gente vai até esse segundo marcador na gola. A gente vai arrematar os pontos, né? Virar o nosso trabalho. Daqui, a gente vai para o segundo marcador no ombro. Depois, até o último marcador na gola.
e até o terceiro marcador no ombro. Depois a gente vai fazer esse pedacinho em ponto meia, pronto. Terminamos o nosso trabalho. Então, se isso fica um pouquinho difícil para vocês, só lembram que vocês vão começar a fazer inclinação do ombro na hora que sobrar a mesma quantidade de pontos do ombro na gola. 3 e 3. Tá? E depois a gente vai fazer uma carreira em ponto tricô, fechando todos os pontos duplos e uma carreira em ponto meia. Vamos terminar aqui e depois a gente vai para o outro ombro. Só que aqui a gente vai fazer o arremate no lado avesso. Mas são a mesma quantidade de marcadores e pontos entre cada parte. Eu coloquei os marcadores. Esses marcadores vermelhos separam os ombros da gola. Esses marcadores amarelos separam a parte central que a gente vai arrematar. Esses pontos, esses marcadores da cor de rosa marcam os pontos de virada na gola. Quando eu fizer esses dois marcadores, eu vou colocar esses 3 marcadores no ombro. Eu não coloquei agora só para não sobrecarregar a imagem. Mas um pouquinho mais para frente eu vou colocar aqui 3 marcadores, né? Para marcar os pontos de virada no ombro. Então, agora a gente vai tecer esse primeiro ombro. Vamos tecer esses pontos que a gente vai arrematar depois, né? Vamos tecer tudo isso em ponto meia. E agora a gente vai fechar essa parte central. Tá, eu fiz o primeiro ombro, teci alguns pontos da gola. Agora a gente vai arrematar os pontos da parte central. Eu vou tirar esse marcador para trocar esses 2 pontos de lugar. Então, vou desfazer um ponto e eu vou só trocar esses pontos de lugar. Um foi para trás, outro foi para frente. E eu vou tecer esse ponto em meia. A gente faz isso para não deixar um buraco grande aqui. Agora, vamos arrematar os pontos. Um ponto meia. Segundo ponto meia. Tá? E passa esse primeiro ponto por cima, para fazer o arremate. Cuidado para não apertar demais. Segundo ponto meia, arremate. Eu vou fechar todos os pontos desse jeito. Cheguei ao marcador e eu preciso fechar ainda esse ponto. Então, vou tirar esse marcador e vou arrematar ponto mais uma vez. Tá, agora eu arrematei todos os pontos e aqui eu ainda tenho 4 pontos. Então, tá tudo certinho. Vamos tecer todos os pontos em meia até o fim. E depois eu vou encontrar vocês aqui, nesse lugar, no lado avesso. Teci todos os pontos em tricô, né? Estamos no lado avesso. Passei todos os marcadores e sobrou um ponto na agulha esquerda. Eu vou deixar esse ponto sem fazer. E eu vou passar ele para a agulha direita com o fio na frente. Então, é só passar esse ponto para cá. Tá vendo que o fio tá na frente? Agora, vamos virar o trabalho para o lado direito. E aqui no lado direito, eu preciso fechar esses 4 pontos. E eu deixei esse ponto sem fazer para que o arremate seja mais suave. Então, vamos
passar esse primeiro ponto para a agulha direita, segundo ponto, né? O fio tá saindo do segundo ponto aqui. E eu vou passar esse primeiro ponto por cima. Ponto meia, arremate 2, ponto meia, arremate 3, tira o marcador, ponto meia, arremate 4, tá? E ainda tenho 2 pontos antes desse marcador, tá tudo certo. Arrematamos 4 pontos. Cuidado para não apertar demais, tá vendo que os meus pontos são bem, assim, abertos? Então, a gente fechou a primeira parte de 4 pontos, temos 3 marcadores na gola. E eu agora vou colocar 3 marcadores no ombro, a cada 4 pontos. Então, são 3 marcadores no ombro e 3 marcadores na gola, né? Aqui entre marcador vermelho e azul eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos. Então, agora, a gente vai tecer os pontos daqui até esse primeiro marcador, em ponto meia. Tá? Cheguei ao marcador, pode tirá-lo. E eu vou fazer carreiras encurtadas alemãs. Tá? Quando você chegar no marcador, tem que tirá-lo e virar o trabalho para o lado avesso. Estou no lado avesso, eu vou passar esse primeiro ponto tricô para a agulha direita, é só passar, né? O fio tá na frente do trabalho, é só passar o ponto e eu vou puxar o fio para trás, para criar esse ponto duplo, tá? Então, quando a gente criou o ponto duplo, a gente vai tecer os pontos em tricô até o próximo, né, marcador na gola. Aqui no final da carreira eu vou deixar esse ponto sem fazer de novo, né? Vamos colocar o fio na frente do trabalho e passe esse ponto para a agulha direita. Aqui eu vou arrematar esses 2 pontos. Então, vamos fazer assim, passa o primeiro ponto, segundo ponto e faça arremate 1. Pode tirar esse marcador e faz mais um ponto meia, arremate 2, né? Precisei fechar 2 pontos, fechei 2 pontos. Tá, agora eu vou tecer em ponto meia até esse segundo marcador no ombro. Pode tirar esse segundo marcador e vamos virar o trabalho para o lado avesso. Vamos criar um ponto duplo, passa esse ponto tricô para a agulha direita, né? O fio está na frente do trabalho e é só puxar o fio para trás. Você vai ver que você criou assim um ponto duplo aqui. Agora, ponto tricô até o fim da carreira, deixa o último ponto sem fazer. Aqui eu preciso arrematar esses 2 pontos. Deixei esse ponto sem fazer. Vamos arrematar 1. Pode tirar o marcador. Faz um ponto meia e 2. Né? Sobrou apenas um ponto na gola. Agora eu vou tecer os pontos até esse último marcador no ombro. Tirar o marcador, vamos virar o trabalho para o lado avesso, vamos criar um ponto duplo, tá? Faz todos os pontos em tricô. Pode tirar esse marcador vermelho, né? Sobrou apenas um ponto. O passe para a agulha direita sem fazer. E é só arrematar esse último ponto. Pronto.
A gente arrematou todos os pontos nessa parte da gola e sobraram apenas os pontos do ombro. Agora, vamos tecer todos os pontos em meia. E a gente vai fechar esses pontos duplos, né? Tá vendo que você chegou nesse ponto esquisito? Então, a gente vai pegar esse ponto, assim, ponto e a cordinha, né? São duas cordinhas na agulha agora, em meia. De novo, eu cheguei nesse ponto esquisito, é só colocar a agulha assim, né? Pegar as duas cordinhas e tecer um ponto meia. E o último ponto duplo. Último ponto em tricô. Tá, agora eu vou virar o trabalho e tecer mais uma carreira em ponto tricô. Então, eu fiz uma carreira em ponto tricô, cortei o fio, deixei uns 30 centímetros, 30, 40 centímetros de fio e deixei os pontos abertos no fio provisório. E agora a gente vai fazer o mesmo trabalho nessa metade da frente. A gente vai arrematando os pontos na gola e fazendo carreiras encurtadas no ombro. A gente vai começar o trabalho pelo lado avesso, porque a gente já fez a carreira em ponto meia. Depois a gente arrematou os pontos aqui. Então, vamos continuar começando pelo lado avesso. E no início dessa carreira, eu preciso arrematar 4 pontos. Então, nesse ombro, a gente vai arrematar os pontos no lado avesso. Aqui eu já deixei os marcadores no ombro também. Então, aqui vamos fazer assim, vamos fazer um ponto tricô, primeiro ponto em tricô, segundo ponto em tricô, e vamos fazer o primeiro arremate. Tá, vamos arrematar mais 3 pontos. Aqui o arremate é feito em tricô. Então, a gente faz um ponto tricô e arremate. Pode tirar o primeiro marcador e arrematar mais um ponto. Pronto. Agora, eu vou tecer os pontos em tricô até esse primeiro marcador no ombro. Cheguei nesse primeiro marcador e vamos virar para o lado direito. Para criar um ponto duplo no lado direito, aqui está o meu ponto na agulha, eu preciso colocar a agulha embaixo do fio e pegar o ponto pela perninha direita. Assim, no meu caso, ela está atrás. No seu caso, ela pode ser aqui na frente. É a mesma coisa. Colocar a agulha embaixo do fio e pegar o ponto pela perninha direita. Tá? E é só puxar o fio para trás. E a gente criou um ponto duplo também. Agora, vamos tecer todos os pontos em meia até o fim da carreira. Eu também sempre vou deixar o último ponto sem fazer. Só que aqui eu vou passar esse ponto sem fazer com o fio atrás do trabalho. E agora, eu vou arrematar 2 pontos, né? Vou passar esse primeiro ponto para a agulha direita. Esse próximo ponto também. E vou
fazer um arremate. Vou tirar esse marcador para poder fazer o segundo arremate. Então, acho que é fácil, né? É só fazer agora ponto tricô até esse segundo marcador. Depois, vamos arrematar mais 2 pontos aqui na gola. Depois, em ponto tricô até esse último marcador. Vamos arrematar um ponto e a gente vai se encontrar quando a gente arrematar esse último ponto. Tá, eu arrematei o último ponto. Agora vamos fazer uma carreira em tricô, fechando esses pontos duplos que a gente criou. Então, aqui eu cheguei nesse ponto esquisito. A gente vai pegar esse ponto. Vai acontecer que você vai pegar, assim, um ponto e uma cordinha embaixo. E é só fazer um ponto tricô. Tá? Cheguei nesse ponto esquisito. Aqui uma cordinha, esse ponto tricô. Eu vou colocar a agulha dentro desse ponto meia, desse ponto tricô. E vou fazer um ponto tricô. Ok? E depois é só fazer mais uma carreira em ponto meia e cortar o fio. E aqui está o resultado final, né? Não dá pra ver os buraquinhos, tá tudo aqui bonitinho, né? Os lugares de pontos duplos. Quem não sabe sobre as carreiras encurtadas nem vai perceber que você fez alguma coisa aqui. Então, a gente terminou a frente, aqui está a gola, e agora vamos fazer as costas. Eu fiz as costas do mesmo jeito que eu fiz a frente, eu adicionei fio novo aqui no lado direito, fechei 2 pontos, né? E no lado avesso, eu também fechei 2 pontos. E depois eu fiz 30 carreiras para cima, ou seja, eu fiz 4 carreiras a mais do que na frente. Porque é bom se as costas sejam uns 2 centímetros mais compridas do que a frente. Tá, e depois eu coloquei os marcadores. Vamos ver os cálculos da gola nas costas. Então, nas costas eu fiz 30 carreiras, né? Terminei aqui. E agora a gente vai colocar os marcadores. Vamos separar 16 pontos do ombro, 29 pontos da gola e 16 pontos no ombro. É a mesma quantidade de pontos que a gente calculou na frente. Já podem colocar os marcadores de inclinação do ombro, né? 3 marcadores a cada 4 pontos. E agora vamos ver os cálculos da gola. 29 pontos, a gente vai dividir por 4 e multiplicar por 3. É uma fórmula que vocês também podem usar para calcular a sua gola nas costas, se você está trabalhando com outros números. E a gente tem 21 pontos, ou seja, é a parte central que a gente vai arrematar, tá? Então, a gente vai arrematar aqui e vão sobrar 4 pontos aqui, né? 29 menos 21 dá 8 pontos. 8 dividir por 2 lados, 1, 2, dá 4 pontos, né? Aqui 4 e aqui também 4. E para, assim, saber quantos pontos temos que deixar entre cada marcador, eu fiz assim, 4 dividir por 2, né? No meu caso, deu certinho, 2, 2. Se você tiver, por exemplo, 3 pontos aqui, 3 pontos aqui, vocês podem fazer assim, 2, 1, 2, 1. Se tiver 5 pontos, pode ser 3, 2, 3, 2.
Tá, então, quando a gente fechar esses pontos, a gente vai tricotar assim. Daqui, né, a gente fechou os pontos, a gente vai até esse primeiro marcador. Depois, vamos virar o nosso trabalho e vamos até esse marcador. Depois, até o segundo marcador no ombro, o último marcador da gola, terceiro marcador no ombro e terminamos. Depois, a gente vai descer uma carreira em ponto meia, né? Vamos fechar os pontos duplos e vamos fazer mais uma carreira em ponto tricô, só para fechar bem. Depois a gente vai adicionar fio novo e a gente vai fazer a mesma coisa no outro ombro. Então, aqui, esses marcadores vermelhos separam a gola, marcadores azul separam os pontos de virada no ombro, em cada ombro. E os marcadores amarelos separam a parte central, que eu vou arrematar. E aqui eu marquei com esse marcador cor-de-rosa os pontos que eu vou fechar na gola. 2 pontos, 2 pontos. Então, agora eu vou começar em ponto meia, né? Eu vou fazer o ombro. Depois, como na frente, eu vou arrematar esses pontos da parte central, tá? E depois, quando eu arrematar o último ponto, eu vou fazer ponto meia até esse marcador azul. Quando você chegar na parte central, não esqueça de trocar esses 2 pontos de lugar, como a gente fez na frente, para não deixar um buraquinho aqui. Tá? Então, eu fechei os pontos, fiz ponto meia até esse primeiro marcador, que eu vou tirar agora, e vou virar o meu trabalho para o lado avesso. E a gente vai fazer o mesmo trabalho que a gente fez na frente. Quando a gente chegar nesses pontos, a gente vai criar pontos duplos. E eu vou fazer ponto tricô até o fim da carreira. Eu deixei o último ponto sem fazer. Agora, vou arrematar 2 pontos da gola. Arremate uma, pode tirar o marcador, um ponto meia e arremate 2. Então, aqui não tem nada difícil, né? Agora, eu vou tecer todos os pontos em meia até esse marcador, vou virar meu trabalho, vou fazer ponto duplo e ponto tricô até o fim da carreira. Depois, eu vou fechar mais 2 pontos, vou tecer os pontos em ponto meia até esse marcador, virar o trabalho, ponto duplo e até esse marcador, né, vermelho. E depois, eu vou descer para baixo, fazendo ponto tricô para fechar os pontos duplos. E depois, eu vou subir para cima, né, vou fazer mais uma carreira em ponto meia. Deixei os pontos abertos no fio provisório. Agora, eu vou fazer o outro ombro. Do mesmo jeito que a gente fez na frente. A gente vai adicionar um fio no lado avesso. Vamos arrematar 2 pontos. Depois, em ponto tricô, vamos tecer até esse marcador, esse primeiro marcador, virar o trabalho, faz ponto duplo, depois ponto meia até esse marcador, até esse. E depois virar o trabalho, fechar os 2 pontos, ponto tricô até esse marcador, vira o trabalho, faz ponto duplo, né? A mesma coisa que a gente fez nesse ombro, ok? Então, vou deixar vocês sozinhos para fazer esse segundo ombro.
Eu não sei por que acabaram todos os marcadores na gola, sobrou mais um ponto de virada no ombro. Eu não vou desfazer, eu vou fazer esse último ponto em tricô. Aí eu vou virar o trabalho, eu vou passar esse primeiro ponto sem fazer e vou tecer ponto tricô. Talvez eu fiz um errinho na hora de começar, não sei. Mas tudo bem se acontecer isso, uma carreira não vai fazer diferença. Vou fazer o último ponto duplo e ponto meia. Tá? Agora eu vou fazer uma carreira em tricô, fechando todos os pontos duplos e vou subir para cima, vou fazer mais uma carreira em ponto meia. Quando eu terminei uma carreira, quando eu fiz a última carreira em ponto meia, eu deixei os pontos na agulha e depois eu coloquei os pontos da frente na outra agulha, assim. Agora vamos virar o nosso trabalho para que o lado avesso da blusa esteja para fora. Então, aqui está o lado avesso do trabalho, aqui está a gola nesse lado, e eu vou usar o fio das costas, né? A parte que tá olhando pra gente é as costas. Eu deixei uns 60 centímetros de fio para fazer a costura. Eu peguei a maior agulha de crochê que eu tenho aqui em casa. Agora, o mais importante é não apertar a costura. Pode deixar ela até um pouquinho mais folgada. Então, eu vou colocar o fio no dedo. Tá? E eu vou pegar o primeiro ponto e outro ponto da segunda agulha. Então, peguei os primeiros 2 pontos de cada agulha. E eu vou trazer o fio pelos 2 pontos, assim. Tá? Depois, vamos pegar o segundo ponto da primeira agulha e o segundo ponto da segunda agulha. Ops. Tá? E depois eu vou passar o fio pelos esses 3 pontos. Tá? Pode deixar um ponto bem assim, folgadinho, bem grande na agulha. Tá? Vamos fazer mais uma vez. Um ponto, segundo ponto. E vamos passar o fio. Mais um. Outro. E vamos passar o fio. Tá? Cuidado para não apertar demais a costura. E assim a costura aparece no lado avesso. Assim ela aparece no lado direito. Tá, agora vamos fazer a costura no outro ombro também. Agora a gente vai começar a fazer a manga. Eu já fiz uma manga e a gente pode ver como ela vai ficar. Primeiro, a gente vai levantar os pontos aqui na cava. E depois a gente vai tecer a manga sem diminuições.
Tem diminuições apenas no final da manga, para fazer ela mais justa no punho. E aqui também tem um acabamento feito com agulha de crochê. Eu fiz a manga no tricô de ida e volta. Aqui embaixo da manga tem uma costura. Se eu levantar a manga assim, dá pra ver essa costura, mas ela fica embaixo da manga. Por que que eu fiz a manga no tricô de ida e volta e não no tricô circular? Simplesmente porque eu não tenho agulhas curtas que eu poderia usar para, assim, tricotar no círculo pequeno. Eu tenho agulhas maiores e tentei usar o laço mágico para fazer a manga. Mas eu não gostei como estava ficando, porque o fio é fininho, agulhas são grossas e no lugar onde você deixa assim, o cabo, né, aparece um buraco, não fica legal. Então, eu resolvi fazer o tricô de ida e volta. E depois, quando eu terminei a manga, eu fiz a costura para cima, assim. Então, vamos pegar o mesmo tamanho de agulhas que a gente usou para fazer o corpo e o fio. Eu vou usar as agulhas com cabo de 60 centímetros. Vamos começar a levantar os pontos embaixo da manga. Eu aqui deveria ter trocado esses pontos de lugar, né? Para que eu não tenha esse buraco. Mas, assim, não dá para desfazer, né? Então, vou deixar assim. E na hora, quando eu for fazer a costura, eu vou mostrar para vocês um jeito para esconder esse buraco. Mas, por enquanto, não se preocupem muito se você também tem um buraco. Então, eu vou inserir a agulha nesse primeiro ponto aqui. E vou levantar um ponto. Tá. A gente fechou 2 pontos, lembra que a gente fez arremate? Então, eu vou colocar a agulha embaixo do primeiro arremate. Levantar um ponto. E aqui está o segundo arremate. Também vou inserir a agulha embaixo desse ponto. Tá. Agora, eu vou fazer uma laçada torcida. Então, a gente vai levantar 3 pontos na cava e fazer uma laçada torcida. Então, aqui está começando o tricô vertical, né? Aqui a gente tem pontos de borda bem grandes. Aqui está um ponto de borda, segundo ponto de borda, aqui. Então, eu vou inserir a agulha bem nesse lugarzinho, embaixo desse ponto de borda. Segundo ponto de borda grande, né? Tá vendo que ele tá grande? 2. E o terceiro, 3. Levantei 3 pontos, agora vou fazer uma laçada torcida. E vamos continuar. Aqui está um ponto de borda grande. Aqui também. Eu acho que é bem fácil visualizar esses pontos. E laçada torcida. Então, a gente vai levantar os pontos aqui e na frente também. E a gente vai se encontrar aqui no finalzinho. Eu levantei 53 pontos. Anotem a sua quantidade de pontos no papel para levantar a mesma quantidade de pontos na outra manga. No meu caso, são 53 pontos.
Se você tem agulhas circulares curtas, se você consegue fazer, né, o tricô circular, vocês podem fazer o tricô circular. Se você não tem, a gente vai fazer o tricô de ida e volta. E agora a gente vai virar o nosso trabalho. Não se preocupem sobre esse buraco, a gente vai costurá-lo depois. E agora a gente vai fazer uma carreira em tricô. Então, eu sempre vou passar o primeiro ponto sem fazer. Vou apertar um pouquinho. E ponto tricô. Quando você chegou na laçada, a gente vai tecer a laçada por trás, para que o ponto esteja torcido. 3 e um ponto que eu vou tecer por trás. Então, vamos fazer uma carreira em tricô. Eu devo dizer que talvez as primeiras 5, 6 carreiras vão ser mais difíceis, porque a gente começou a manga tipo num círculo, né? E o trabalho que é ficar no círculo. A gente precisa esticar um pouquinho essa carreira para poder terminar, né? De tricotar. Então, o que que eu faço? Eu coloco os pontos um pouquinho mais para trás. Sim, um pouquinho difícil, porque esses pontos ficam esticados, mas tudo bem, não se preocupe. Vai ficar tranquilo depois de umas 5 carreiras. Então, vamos tricotar sem medo. É só puxar esses pontos um pouquinho mais pra frente. Aí depois você puxa esses pontos. A gente vai conseguir. Não desiste. Ó, por exemplo, agora eu coloquei todos os pontos nessa agulha, na agulha esquerda. Os pontos na agulha direita estão bem esticadas, tá vendo? Um espaço. Não se preocupe. O último ponto eu sempre vou tecer em tricô, como sempre. Pode apertar um pouquinho. Tá, então agora eu vou começar a contagem das carreiras. Essa primeira carreira foi uma carreira, assim, preliminar. E vamos começar. Primeira carreira, em ponto meia, passa o primeiro ponto sem fazer e faça ponto meia. Como eu disse, as primeiras 5 ou 6 carreiras vão ser um pouquinho mais difíceis, mas depois o tricô vai fluir. Eu fiz 66 carreiras, faltam apenas 2 carreiras. Agora eu vou diminuir alguns pontos. Eu vou fazer assim, vou passar um ponto de borda, 2 pontos meia e 2 pontos juntos. Pode ser pela frente, pode ser por trás, tá? E eu vou fazer 3 pontos meia, uma diminuição, 2 pontos juntos, 3 pontos meia, e uma diminuição. Eu vou repetir essa sequência até o fim da carreira. E vou fazer mais uma carreira em ponto tricô. Agora, vamos arrematar os pontos. Vocês podem arrematar os pontos fazendo um arremate simples, né? Quando você passa ponto meia por cima do outro. Um ponto meia, arremate. Eu vou fazer um arremate diferente, que na verdade não vai fazer diferença. Eu achava que arremate que eu fiz seria elástico, mas não é. E para que as duas mangas sejam, né, idênticas, eu vou fazer o mesmo arremate que eu fiz aqui, que vai dar o mesmo resultado que o arremate simples, tá bom?
Então, vocês vão arrematar os pontos, fazendo um ponto meia e passa o segundo ponto por cima do primeiro, tá? E vocês vão ter uma trancinha aqui em cima. Eu vou fazer um arremate diferente. Sobrou um ponto, ainda não corte o fio. Para fazer o acabamento, eu vou usar agulha de 2,5 milímetros. E a gente vai fazer o seguinte: 3 correntinhas, 1, 2, 3, tá? E insire a agulha no mesmo ponto de onde está saindo essa corrente. Mais ou menos no mesmo ponto. Vou inserir aqui, tá? Se você fez um arremate simples, vai ser muito fácil perceber uma trancinha aqui. Nesse arremate que eu fiz, é um pouquinho mais difícil, mas também dá pra ver, tá? Inserir a agulha e vou passar o fio assim. Tá? Depois, vamos procurar próxima correntinha, essa aqui. Também eu vou passar o fio 1 e pelo ponto 2, tá? Agora, mais um. Então, são 2, né? 1, 2. Tá? Então, a gente fez um picô. Inserimos a agulha mais ou menos no mesmo ponto de onde saiu o picô. E fizemos mais dois pontos baixos. Agora, o picô de novo. 1, 2, 3. Tá? Insere a agulha no mesmo ponto. E faz um ponto baixíssimo, baixo. Tá? E mais 2 vezes. 1 e 2. Então, entre cada picô tem 2 pontos baixos. Na verdade, um ponto baixo e depois a gente faz o picô. 1, 2, 3. Insere a agulha no mesmo ponto. E faz um ponto baixíssimo. E mais 2 vezes. 1, 2. Então, eu terminei o acabamento. E aqui no final, eu fiz apenas 2 pontos baixos. Eu não fiz mais um picô. Porque aqui no início, eu já tenho um picô pequenininho. Aí, quando eu costurar, vai ficar certinho. Vai ter um espaço. Tá, agora a gente vai cortar o fio e pode deixar 2 comprimentos da manga. Então, vou medir aqui, daqui do início e até o fim da manga. Esse aqui é um comprimento e vou medir mais um comprimento. Então, aqui são 2 comprimentos da manga. Para segurar esse ponto, eu vou inserir a agulha de tapeçaria dentro desse ponto e vou passar o fio, ok? Seguramos. Tá. Deixa o trabalho com o lado direito para fora. Aqui está o lado direito, o lado avesso está aqui dentro. Tá? Primeiro, vamos juntar essas 2 partes. Eu vou inserir a agulha no cantinho, só para juntar. Agora, a gente vai fazer uma costura. Como referência, a gente vai utilizar os pontos de borda. Esses pontos grandes. Esse ponto grande, esse ponto grande. E entre esses pontos, tem 2 cordinhas, né? Se eu inserir a agulha aqui,
uma cordinha e segunda cordinha, tá? Vamos ver mais uma vez. Aqui está um ponto de borda. Aqui está o segundo ponto de borda. E entre esses pontos de borda tem essas duas cordinhas. No lado direito parece assim. Um ponto de borda, segundo ponto de borda, e aqui são as duas cordinhas. No outro lado é a mesma coisa. Um ponto de borda, aqui, 1 e 2. E entre eles tem essas duas cordinhas. Então, a gente vai fazer a costura utilizando essas duas cordinhas, que ficam entre os dois pontos de borda. Eu acho que a parte mais difícil é começar, depois vai ficar tranquilo, não se preocupem. Mas no início a gente precisa deixar tudo bonitinho. Tá, então vou inserir a agulha, entrar aqui um pouquinho mais para baixo. Vou pegar essas duas cordinhas. Tá, agora vou identificar dois pontos de borda, aqui 1, 2, e vou inserir a agulha aqui. E vamos então para cá. Vamos identificar dois pontos de borda. Às vezes eles ficam um pouquinho assim mais para baixo, então eu vou pegar assim. Ó, virei um pouquinho, achei um, segundo. Não achei. Achei um ponto de borda, segundo ponto de borda, e aqui está essas duas cordinhas. Tá, vamos pro outro lado. Um ponto de borda, segundo ponto. Desculpem que eu tô aqui mais para baixo, porque eu tento olhar na blusa e sai da câmera. Então, aqui, duas cordinhas. E no outro lado. No outro lado, os pontos de borda ficam pra gente um pouquinho escondidos, então tem que identificar bem. 1, 2, desculpem, 1 ponto de borda, segundo ponto de borda e aqui estão as cordinhas, aqui. Tá? Pode arrumar um pouquinho, assim, esticar. Acho que nesse lado a costura fica mais fácil. É mais fácil identificar os pontos de borda. Aqui, dois pontos de borda e duas cordinhas. E no outro lado tem que identificar bem. Os pontos ficam um pouquinho escondidos. Ó, identifiquei os dois pontos de borda. 1, 2 e aqui estão as cordinhas. Então, é um trabalho que demora, sim, mas é o único jeito para fazer a manga sem as agulhas curtas. Tá? Então, vamos fazer mais duas costurinhas juntas, porque o vídeo já tá ficando muito longo. Então, primeiro ponto de borda, segundo ponto de borda, duas cordinhas entre os pontos de borda. Tá? E aqui, um ponto de borda, segundo ponto de borda. E aqui estão as duas cordinhas. Então, vamos fazer a costura. De vez em quando, vocês podem arrumar a tensão, né? Para não deixar muito apertado a costura. E a gente vai quase até o final, quase. Eu vou mostrar para vocês depois onde vocês devem parar. A gente quase terminou a costura.
Vocês podem apertar o fio um pouquinho e depois, né, arrumar essa costura aqui para que tudo seja bonitinho. A gente agora vai fazer uma costura horizontal, assim. Vai ser um pouquinho complicado, mas eu espero poder explicar de um jeito que fica fácil para entender. Então, agora o fio tá saindo desse lado e eu vou passar a agulha aqui. Eu vou inserir a agulha nesse ponto e eu vou sair nesse primeiro ponto. Aqui tem essa cordinha grande e eu vou sair nesse ponto. O fio tá saindo desse ponto, agora eu preciso fazer uma costurinha assim. Então, a agulha vai no horizontal. Assim. Depois, eu vou inserir a agulha no mesmo ponto e eu vou sair aqui, nesse lugar do buraco. Tá? Depois, eu vou inserir a agulha, por exemplo, aqui. Mais ou menos, né, na mesma altura, no outro lado. Tá? Agora, eu vou inserir a agulha no mesmo ponto desse buraco, vou sair nesse primeiro ponto, que fica perto do buraco. E aqui, mais uma costurinha, por exemplo, aqui, um pouquinho mais em cima. Pronto. Tá? Agora, a gente vai esconder o fio, por exemplo, pode inserir a agulha aqui e vamos sair no lado avesso. Então, agora o fio tá dentro da blusa, assim está aparecendo a parte de baixo da blusa, tá tudo costurado. Depois a gente vai esconder aquele fiozinho curto. Mas a nossa manga já está pronta. Tá? E agora falta acabamento na gola e embaixo da blusa. Agora, vamos fazer o acabamento na gola. Eu vou começar a levantar os pontos nesse ombro, né, direito. O lado direito está fora, o lado avesso está por dentro. E para fazer o acabamento, eu vou usar essas agulhas do círculo de 3 milímetros com o cabo de 40 centímetros. Então, vamos começar a levantar os pontos bem na costura. Tá, vou inserir a agulha nesse pontinho e levantar um ponto. Tá, aqui a gente tem pontos de borda bem grandes, né? Assim, é um ponto de borda grandão. Então, eu vou levantar o ponto usando esse ponto meia, para não deixar buraco grande. Tá? E depois vou inserir a agulha nesse espaço aqui, embaixo do ponto de borda. Tá? Aqui também um ponto de borda grande. Vou inserir a agulha nesse ponto meia. E depois embaixo do ponto de borda. Eu acho que deve ficar ok. Tá? Aqui tem um ponto de borda e um ponto meia. Vou inserir a agulha no ponto meia e embaixo do ponto de borda. Tá? Vamos continuar. Tá, na parte central, os pontos de borda já ficam um pouquinho menor, né? Aqui 1, 2. Então, vamos fazer o seguinte, inserir a agulha no ponto meia e no ponto, embaixo do ponto de borda também. Ponto meia, embaixo do ponto de borda. Então, é a mesma coisa que a gente estava fazendo. Estou continuando a levantar os pontos
ponto meia e embaixo do ponto de borda. Ponto meia, embaixo do ponto de borda. Aqui eu tenho um ponto de borda bem grande, então nessa parte eu vou levantar 4 pontos. Vou inserir a agulha no ponto meia, depois embaixo do ponto de borda, próximo ponto meia e mais uma vez embaixo do ponto de borda. Então, aqui eu levantei 4 pontos. Então, de vez em quando, né, vai ter que precisar fazer assim, né, levantar mais pontos. O mais importante é que não tenha buracos. Aqui também, próximo ponto de borda grande, eu vou inserir a agulha no ponto meia, embaixo do ponto de borda, próximo ponto meia e embaixo ou não, vamos ver. Não, acho que tranquilo. Eu vou inserir a agulha, então, eu vou inserir a agulha aqui, no próximo ponto de borda. Então, de vez em quando vai ter que precisar levantar 4 pontos ou 3 pontos. Tudo bem? Eu levantei 141 pontos. Agora, vamos fazer uma carreira em ponto tricô. Eu vou fazer os 2 primeiros pontos tricô com fio que tá saindo do novelo e o fiozinho curto. Só para segurá-lo melhor. Tá? 2 pontinhos com fio curto e depois eu vou separá-lo. E vou continuar apenas com um fio. E agora, quando a gente terminou a carreira em ponto tricô, vamos fazer arremate dos pontos. O arremate é simples, tá? Um ponto meia, segundo ponto meia, e passe esse primeiro ponto por cima. Próximo ponto meia. E faço o arremate. E vamos fazer o mesmo acabamento que a gente fez nas mangas. Então, deixei o último ponto aqui na agulha de crochê, eu não cortei o fio, né? Aqui eu tenho um buraco, eu preciso fechar ele. Eu vou inserir a agulha de crochê aqui e vou fazer um ponto baixo. Então, na gola a gente vai fazer o mesmo acabamento que a gente fez no punho, com agulha de crochê. Tô usando o mesmo tamanho de agulha. Então, aqui a gente vai fazer 3 correntinhas. Depois, eu vou inserir a agulha no mesmo ponto de onde tá saindo, né, essa correntinha. E depois, eu vou fazer 5 pontos baixos. Na carreira anterior, a gente fez ponto tricô. Então, vou inserir a agulha aqui nesse ponto tricô. Depois, eu vou inserir a agulha entre esse ponto tricô e o próximo, ou seja, no espaço. Depois, no ponto tricô. Depois, no espaço. E
no ponto tricô. Tá? A gente fez 5 pontos baixos e agora vamos fazer um picô. 3 correntinhas. Vamos inserir a agulha nesse ponto tricô. E depois 5 pontos baixos. No espaço, no ponto tricô, no espaço, depois no ponto tricô, e no espaço. E embaixo da blusa eu também estou fazendo o acabamento com agulha de crochê. Estou usando a maior agulha de crochê que eu tenho em casa, de 5 milímetros, né, uma agulha bem grande. E aqui a gente está fazendo apenas os pontos baixos, sem os picôs. É bem simples, você vai inserir a agulha em cada pontinho, pegar o fio e passar o fio pelo ponto. Próximo ponto. Cuidado para não apertar demais. E de vez em quando tem que conferir que tá tudo certinho, nada fica apertado, não tem pontos excessivos. É isso. Então vamos fazer o acabamento.